Então vamos nessa, vamos agora para interpretação geral. O que eu quero dizer em interpretação geral? São conceitos que são uma base da interpretação de todas as gasometrias que você vai fazer. Algumas coisas vão ter uns detalhes a mais ali, a depender dos achados que você tiver, que você conseguir extrair nessa interpretação geral. Então agora você vai começar, de fato, a analisar uma gasometria. Para analisar uma gasometria, você precisa entender que você está procurando algum problema, né? Existe um distúrbio que você está procurando. E que distúrbios podem ser esses? São distúrbios que a gente divide em duas classes, basicamente. Distúrbios metabólicos e distúrbios respiratórios. O distúrbio respiratório, você pode ter hipoxemia, que você vai encontrar no paciente que está com dificuldade de troca de oxigênio, mas basicamente eles estão associados ali. O que é mais relevante para a gasometria é o distúrbio associado ao CO2. Já o distúrbio metabólico, ele geralmente está associado ao bicarbonato. Tem mais coisas que você consegue ver com relação à osmolaridade, eletrólito, isso tudo aí. Mas, basicamente, o distúrbio que você vai procurar numa gasometria, na maioria das vezes, é o distúrbio associado ao bicarbonato. Então, tanto o excesso de bicarbonato como a perda ou o consumo de bicarbonato vai fazer com que tenha alteração e distúrbio metabólico. Agora vamos entender melhor o que é cada distúrbio desse com essa fórmula aqui. E você vai ver como vai ficar bem tranquilo. Então, lembra que eu falei para você numa aula anterior que o pH é uma razão entre a concentração de bicarbonato e a concentração de CO2 no sangue do paciente. Então, o que acontece? Se o bicarbonato sobe, o que é que eu vou ter com essa fórmula aqui? O que é que vai acontecer com o pH? Matemática, né? O numerador aumentou, então o resultado vai ser maior. Então, eu tenho um pH mais alto. Isso aí é o quê? Uma alcalose. Como está relacionado ao bicarbonato, eu tenho uma alcalose metabólica. Já, se esse bicarbonato ele diminui, o que é que vai acontecer? O pH ele também vai diminuir. O numerador diminuiu, então eu tenho um resultado menor. E isso aí vai ser configurado como uma acidose metabólica, porque eu tenho um pH baixo relacionado a uma diminuição do bicarbonato. E se eu tiver um CO2 aumentado, o que é que vai acontecer? Aí eu estou falando de denominador. Então, se eu tenho um denominador maior, eu tenho um resultado menor. Então, eu tenho uma relação inversamente proporcional. Então, se o CO2 sobe, o pH baixa. Então, o que é que vai acontecer? Uma acidose respiratória, um pH baixo por causa de um distúrbio respiratório, um acúmulo de CO2. E se eu tenho um CO2 que baixa, eu tenho um pH que sobe, né? É uma relação inversamente proporcional. Então, eu vou ter uma alcalose respiratória, né? Um pH mais alto por causa de um distúrbio respiratório. Então, a gente viu aqui essas relações aí entre o pH, né? E o bicarbonato e o CO2. Agora, você precisa entender uma coisa. Percebeu que aquela fórmula ali ela é uma razão entre bicarbonato e CO2 e que o nosso organismo ele tende a viver também em equilíbrio. Então, sempre o seu organismo vai buscar um equilíbrio, uma homeostase, né, da situação. Então, se o bicarbonato sobe, ele não pode ficar ali parado. Então, vai ter que acontecer alguma coisa para que o organismo tente regular esse pH, porque você não pode ficar alterando o pH o tempo todo, né? Tem que ter um equilíbrio ali do seu metabolismo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se eu tenho um bicarbonato que sobe, né, numa alcalose metabólica, o pH está ficando mais alto, o que é que seu organismo vai tentar fazer? Vai tentar aumentar o CO2, porque o bicarbonato subiu, o CO2 tende também a subir como uma resposta compensatória. E da mesma forma vai acontecer com os outros distúrbios. Então, se eu tenho uma acidose metabólica e um bicarbonato que diminui, né, um bicarbonato que é consumido, tendo perda de bicarbonato, o que é que vai acontecer com o CO2? Ele vai tender a baixar também. Lá para frente a gente vai entender como é que seu organismo vai fazer isso. Mas estou mostrando para você aqui que é isso que vai acontecer sempre com o paciente. Então vamos lá. Quando a gente tem uma acidose respiratória também, então o CO2 subiu por alguma razão, que eu vou explicar para você mais na frente, mas o CO2 do paciente subiu, o pH vai tender a cair, o que é que vai acontecer com o bicarbonato? O bicarbonato sobe também. E no contexto de alcalose respiratória, né, eu tenho um CO2 baixo, o paciente está botando muito CO2 para fora, o que é que vai acontecer? O bicarbonato também vai diminuir para tentar regular esse pH. Beleza? Então, essas aí são as respostas compensatórias. Mas por que isso acontece e como é que isso acontece? A gente tem a resposta compensatória metabólica e a resposta compensatória respiratória.
A resposta metabólica, a resposta compensatória metabólica, ela acontece no rim do paciente. E ela responde à alteração de CO2. Então, se eu tenho um aumento de CO2 ou uma diminuição de CO2, o rim vai tentar responder modificando as concentrações de bicarbonato. Só que essa resposta, ela não é uma resposta rápida, ela é uma resposta lenta, ela demora, às vezes, até dias para se equilibrar, certo? Mas a resposta respiratória, né, que é a resposta que o pulmão do paciente vai dar para uma alteração do bicarbonato, ela é uma resposta rápida, é uma resposta que o sistema respiratório ele consegue compensar rápido, né? Então, pequenas alterações no bicarbonato, tanto para mais quanto para menos, fazem com que tenha alterações no CO2 mais rápidas. Então, por isso que você tem aquele paciente com algum distúrbio metabólico, com acidose, por exemplo, taquipneico. Então, por isso que algumas condições clínicas, o paciente séptico, ele fica taquipneico, o paciente cetoacidose diabética, ele fica taquipneico por causa dessa resposta compensatória. É o organismo dele tentando colocar ácido para fora, tentando colocar CO2 para fora, tentando diminuir a concentração de gás carbônico no organismo para que ele tenha um equilíbrio do pH. O pH que está baixo, ele está tentando fazer uma alcalose, beleza? E aí essa resposta compensatória, ela pode ser calculada ou estimada. Por quê? Quando você pega uma gasometria, você já vai ter o resultado ali de tudo que foi medido, né? O CO2, o bicarbonato. Mas você precisa saber se aquele distúrbio que você está vendo ali está compensado ou não. E aqui são outras fórmulas que também são decoreba, e aqui não tem muito, assim, não é muito tranquilo de você decorar não, aqui é repetição. Então, anota aí, bota embaixo do post-it que você colou por aí na sua mesa, na parede onde você estuda, que você colocou os valores de referência e coloca agora as fórmulas para você calcular a compensação dos distúrbios. Então, se você tem um distúrbio metabólico, né, uma alcalose ou uma acidose metabólica, uma alcalose ou uma acidose que aconteceu por causa de alteração de bicarbonato. Então, você vai ter um PCO2 esperado. Então, você espera que o organismo do paciente compense, o sistema respiratório do paciente compense como? Aí você vai calcular isso aí. Se você tem uma acidose metabólica, você vai fazer 1,5 vezes a concentração do bicarbonato, o bicarbonato que foi medido, mais 8, mais ou menos 2. Essa margem de referência aí de 2. Beleza? E se você tem uma alcalose, você pode fazer o bicarbonato mais 15. Essa fórmula de 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, dá quase o mesmo resultado aí desse bicarbonato mais 15. Então, tanto para a alcalose quanto para a acidose, as duas fórmulas funcionam igual. Eu gosto de dividir assim, não é para dificultar a sua vida, mas porque você tem duas fórmulas diferentes para distúrbios diferentes, eu acho que fica um pouquinho mais dividido, fica um pouquinho mais diferenciado na sua cabeça e o raciocínio fica um pouquinho mais organizado, beleza? Mas se você só decorar uma, ela serve para os dois distúrbios, tanto para a acidose como para a alcalose. Já se o distúrbio ele for respiratório, então você tem uma acidose ou uma alcalose causada por alterações no gás carbônico. Então, você tem CO2 muito alto ou um CO2 muito baixo, você vai ter um distúrbio respiratório, beleza? E aí, como é a resposta compensatória? Se o quadro for agudo, ele compensa de uma forma. Se o quadro for crônico, ele compensa de outra forma. Lembra que eu falei que demora para o rim compensar? Então, percebe que quando for agudo, ele vai compensar muito pouco. E aí, esse valor aí, essa relação de 1 para 10, é tanto para mais quanto para menos. Então, se o PCO2 do paciente, ele passa 10 pontos de 45, sei lá, o PCO2 está 55, você espera que o bicarbonato ele suba 1 ponto, ali da média que é 24. O valor não é 22 a 26, a média é 24, você espera ali um bicarbonato em torno de 25 se o distúrbio for agudo. Se subiu o PCO2, sobe o bicarbonato. Se o PCO2 caiu, então você tem um PCO2 de 25, então você baixou 10 pontos, você espera que o bicarbonato caia 1 ponto, num distúrbio agudo, beleza? Já se o distúrbio for crônico, então você vai ter os mesmos 55, vai gerar ali um bicarbonato em torno de 28, que é 4 pontos a cada 10 milímetros de mercúrio do PCO2, beleza? Então, essa é a relação. Se for agudo o distúrbio respiratório, a compensação é de 10 para 1. Se for crônico, é de 10 para 4. Vou mostrar aqui para você um exemplo de como é isso aí, só para ajudar a fixar. Então, vamos lá. Paciente DPOC, retentor crônico de CO2, beleza? PCO2 do paciente era 85 na gasometria, então passou quanto?
né? Quanto a mais de 45 a gente tem aqui? 4, né? 4 vezes 10, 40 na verdade, né? Então, 4 pontos. Então, o paciente não retentor crônico, quanto é que vai ser o bicarbonato desse paciente? Quanto é que eu espero que seja o bicarbonato desse paciente? Eu vou pegar 4 e multiplicar por 4, né? Eu tenho uma razão de 10 para 4, né? Uma retenção crônica. Então, a relação de 10 para 4, eu vou ter 40 aqui, né? 85 menos 45, então eu vou aumentar 16, né? Cada 4 vezes 10 dá 40, então 4 vezes 4 dá 16, né? Aumentar 16 do bicarbonato, então vou aumentar 16 em mais ou menos 24, que vai ser o equivalente a 40 mEq por litro. Então, eu tenho um bicarbonato de 40 nesse paciente que tem uma retenção crônica de CO2 com PCO2 de 85. Beleza? Então, é isso aí que eu espero desse paciente. E agora eu vou mostrar para você um exemplo da resposta compensatória metabólica. Beleza? Então, vamos lá. O paciente está séptico. Ele tem um bicarbonato de 18, um bicarbonato consumido, né? O normal é entre 22 e 26. Então, tem um bicarbonato consumido, um pH está baixo, então tem uma acidose metabólica. Quanto é o PCO2 que eu espero desse paciente? Como é a fórmula? 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Então, qual vai ser o resultado? 18 vezes 1,5 mais 8 vai ser 27 mais 8. E o PCO2 esperado é 36 mais ou menos 2. Então, pode ser 38 a 34 de PCO2 que eu vou estar dentro da margem. Beleza? Então, isso aí são os distúrbios que a gente vai encontrar na gasometria e a resposta compensatória que a gente precisa fazer para entender se aquele distúrbio está compensado ou não. Se eu tenho uma acidose ou uma alcalose compensada ou não. Por quê? Porque muitas vezes o pH do paciente vai estar normal. Então, eu tenho, apesar de não ter nem alcalemia, nem acidemia, eu vou ter alcalose ou acidose. E aí, se o distúrbio for compensado, ele tende a ter o pH ali muito próximo da normalidade. Então, essa aula aqui é bem importante. Se você assistiu ela sem anotar as fórmulas, rever aqui a aula inteira, volta para o começo, anota tudo direitinho, né, para deixar isso bem guardado. Coloca os post-its aí próximo onde você está estudando, anota num caderno para você estar revisando e aplicar na hora que você pegar a gasometria. Porque isso aqui faz toda a diferença. Percebe que se você olhar só para o pH do paciente, pode passar batido. Você vai olhar e vai ver um pH normal, mas há um distúrbio, que é um distúrbio que no momento está compensado, mas que no futuro pode dar ruim para o paciente. Então, se você identificar isso rápido, você já começa a tratar esse paciente. E aí na próxima aula a gente vai entender um conceito que é extremamente importante e que vai falar muito para você de o que é que pode estar acontecendo com o paciente, que é sobre o anion gap. É importantíssimo que você preste muita atenção na próxima aula. Então, se quiser fazer uma pausa, esticar, alongar um pouquinho na cadeira, tomar uma água, a hora é agora e vamos para o próximo vídeo.